Olá, oitavo ano, professor Pedro aqui com o módulo 12, aquele em que disseram, ó linda. E sem enrolação aí já vamos falar sobre os tópicos que compõem esse conteúdo, tá? Então a gente tem dois tópicos aí, como a gente pode observar no quadro. O tópico relacionado ao objeto de estudo e o tópico relacionado aos aspectos gerais da economia açucareira, em que eu vou promover aí um aprofundamento da compreensão do objeto de estudo. Então, sem enrolação aí, já vamos para o primeiro tópico de conteúdo, que é o objeto de estudo. Então, o objeto de estudo, a gente vai começar aí pelo tema, e a gente vai trabalhar a colonização litorânea através dos engenhos de açúcar. Então, no módulo anterior, a gente viu que o rei de Portugal ele decidiu iniciar a colonização do Brasil. Então, a gente viu as decisões e por que ele queria e como que ele vai começar isso. Aqui Só que a colonização aqui do Brasil, ela ocorreu em duas etapas. A gente teve a primeira etapa, que foi a colonização litorânea, como o próprio nome diz, começou a colonizar o litoral, trazer gente para morar e produzir uma riqueza para Portugal no litoral. E depois a gente teve a interiorização da colonização, que a colonização ela vai sair do litoral e vai começar a entrar para o interior do Brasil, também como o próprio nome diz. No caso aqui do módulo que a gente vai focar nessa primeira colonização, que foi a colonização litorânea. E esse processo, ele ocorreu através da instalação dos engenhos de açúcar aqui no Brasil. Então, se a gente der uma olhadinha aqui no mapa, já pulando aí para o local, a gente vai perceber que toda essa área roxa que está aí é a área em que se formaram engenhos de açúcar importantes aqui no Brasil. E a gente pode perceber que o lugar onde mais apareceu engenhos de açúcar, onde mais foram instalados engenhos de açúcar, foi aí na capitania de Pernambuco, embora na capitania da Bahia também tenha colocado muito, e alguns engenhos tenham aparecido aqui mais para a região sul do Brasil naquela época, que hoje corresponde aí ao litoral do Sudeste, tá? Mas a gente vai focar mais aqui em relação aos engenhos de açúcar do Nordeste. E a época? Gente, eu coloquei aqui 2 anos, mas esses 2 anos não significa que os engenhos de açúcar nem começaram aí em 1560, nem terminaram. Mas foi que nesse período aqui, os engenhos de açúcar, eles se instalaram e eles deram muito dinheiro para Portugal. Então, teve engenhos de açúcar antes de 1560, como teve engenhos de açúcar depois de 1650. Mas esse período aqui, ele corresponde ao auge da economia açucareira, porque essa atividade econômica rendeu muito dinheiro para o Brasil e conseguiu, de fato, promover a colonização do litoral do Brasil, porque, como vocês se lembram da aula anterior, os franceses estavam de olho no Brasil, que Portugal não estava muito interessado no começo. Gente, em sequência, o segundo tópico desse módulo se refere aos aspectos gerais da economia açucareira. E a gente vai trabalhar 4 coisas. As características, o engenho de açúcar propriamente dito, o engenho de açúcar no sentido amplo, e também a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade do açúcar. Então, vamos lá. Gente, características da economia açucareira. Então, a economia açucareira, ela pode ser caracterizada por essas 4 características, por esses 4 aspectos que estão aí: monocultura, latifúndio, trabalho escravo e exportação. Tá? Monocultura significa o quê? Significa o cultivo de um único gênero agrícola predominante. Então, no caso aqui dos engenhos de açúcar, eles cultivavam principalmente a cana. Então, 90% da propriedade das roças dos senhores de engenho eram dedicadas ao cultivo da cana de açúcar. Inclusive, muitas vezes, os engenhos de açúcar eles sofreram com crises de abastecimento, porque se plantava tanta cana e acabava se esquecendo de gêneros agrícolas necessários para a subsistência dos escravos e até algumas vezes dos outros trabalhadores que estavam numa escala superior do próprio engenho. Outra característica do engenho de açúcar eram os latifúndios, ou latifúndio. O que é o latifúndio? Ele é uma grande propriedade que é controlada por uma única pessoa. Então, vocês se lembram do módulo anterior que o rei de Portugal, o que ele fez? Ele pegou o Brasil e dividiu em capitanias e entregou a capitania para os senhores, para os capitães donatários. Os capitães donatários pegaram a sua capitania e dividiram ela, vamos pegar de Pernambuco, e dividiu ela em sesmarias. E mesmo assim, a sesmaria ainda era
um lote de terra muito grande. Ele foi lá e entregou para um futuro senhor de engenho tomar conta. Então aqui começa um dos problemas do Brasil, que é a questão da concentração de renda. Uma grande propriedade, ela ficou na mão de uma única pessoa, ok? E essa pessoa ela vai enriquecer ao longo do tempo, e era uma pessoa que vinha de Portugal. E os africanos que vão vir, eles vão ser submetidos ao quê? Ao trabalho escravo. Então, olha para vocês verem como é que ficou. O senhor de engenho, ele recebia o lote de terra para tomar conta e ele utilizava uma mão de obra da qual ele não pagaria. Então, os senhores de engenho dessa época, eles acumularam fortunas enormes, gigantescas. E por último, a última característica aí da economia açucareira é a questão da exportação. A cana era plantada para ser transformada em açúcar, para ser vendido, para abastecer o mercado europeu. E o Brasil, durante muito tempo, ele teve essa função dentro da economia capitalista, de abastecer de abastecer com gêneros agrícolas ou com produtos alimentícios o restante do mundo, ok? Agora a gente vai falar sobre o engenho de açúcar. E aqui a gente tem dois tipos de engenhos. A gente tem o engenho, no sentido, o engenho propriamente dito, que era... O que era o engenho propriamente dito? Era aquela parte do engenho que era o conjunto de instalações, aliás, né, dedicados ao processamento da cana e à fabricação do açúcar. E ele era composto aí por várias partes. Pela roça, né? Era composto... Isso pela roça não, gente. Retomando, então, o engenho ele era um conjunto de instalações que era dedicados aí ao processamento da cana, né, para fabricar o açúcar. Ele era composto de várias partes, tá? Quais eram essas partes? Essas partes eram a moenda, que vocês estão observando aí na imagem, que era onde se moía a cana. Depois tinha a casa das caldeiras e das fornalhas, onde o caldo de cana era despejado e ele era fervido para poder atingir o ponto para fazer o açúcar. E depois tinha a casa de purgar. Então eles ferviam até dar o ponto. Depois eles levavam para a casa de purgar e colocavam dentro de potinhos para poder o caldo de cana lá, fervido, o melado, que a gente fala, né? Ele endurecendo até chegar ao ponto de uma rapadura, para depois ele ser levado para a Europa, onde os holandeses pegavam esse açúcar e refinavam e transformavam ele no açúcar que a gente conhece hoje em dia, tá? Só que, por incrível que pareça, o engenho no sentido propriamente dito, que era essa instalação aí dedicada a fabricar o açúcar, ele só existia nas propriedades dos senhores que eram muito ricos. Então tinha muito senhor de engenho que tinha canavial e tudo, que ele não tinha um engenho na sua propriedade. Então o que ele fazia? Ele emprestava, mediante um pagamento, o engenho de um cara que fosse, de um senhor de engenho mais rico. Ele ia lá, moía, e depois ele pagava esse senhor de engenho pelo uso das instalações ali. Só que aí a gente também tem o engenho no sentido mais amplo, tá? O que é o engenho no sentido mais amplo? Ele engloba, além do conjunto aí de instalações para produzir o açúcar, toda a propriedade que pertencia ao senhor de engenho. E aí a gente tinha, né, além dessa propriedade, a casa grande, a senzala, o canavial e a capela. Então, o canavial era o quê? Eram grandes extensões de terra, mas era muito grande mesmo, gente. Era muito grande. Essas terras, elas eram... geralmente tinha mata quando eles chegaram aqui. Então, eles desmataram essa região e uma pequena parte aí dessas grandes extensões de terra ficava dedicada aí ao cultivo de subsistência, como eu falei. Então, era uma coisa de 90% cana, 10% outros gêneros agrícolas que eles precisavam. O que vai acontecer? Aí o núcleo central de organização do engenho, gente, era conhecida no meio histórico aí como Casa Grande, que era onde morava o senhor de engenho, que era onde moravam os ricos daquele período, que eram quem? Os carinhas que vinham lá da Europa, com uma família, tinham um filho aqui,
dentro do casamento, né? Porque acontecia de senhor de engenho ter filho com escravo e tudo mais, mas eles nem eram reconhecidos, tá? Que mais eu posso falar? Até o século XVIII, essas casas grandes elas eram pouco luxuosas e tinha uma parte importante da casa grande que era o oratório, né? E às vezes a capela ela poderia ser fora da casa grande ou ela poderia ser integrada. Aí na imagem, como vocês podem ver, a capela ela tá ali do ladinho da casa grande, mas ela não tá dentro, né, da casa grande, ela tá próxima. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar. Aí, falta falar da senzala, que era uma construção bem simples, que tinha a função de servir de moradia para os africanos escravizados. Eles eram alojados lá, já sabe, né? Alojados de maneira precária, as paredes eram de barro, telhado de sapé, e era um grande galpão que era separado por compartimentos, tá? E uma vez por ano os escravos recebiam roupas de algodão bem grosseiras, tá? Para poder essa roupa de que durar o restante do ano, porque eles só iam receber outra no ano que vem, né? E a capela, como eu falei, era o lugar onde as pessoas se reuniam para rezar a missa aos domingos e dias santos, e onde se fazia casamento, batizado, funeral e por aí vai. Então esse aí era o engenho, essa imagem aí é a do engenho propriamente, o engenho no sentido amplo, era essa propriedade aí que apareceu e que ajudou na colonização do Brasil. E vamos entrar aí no último aspecto, que é a questão da sociedade do açúcar. Então, essa sociedade do açúcar, ela possuía 3 camadas. A camada superior, que era a privilegiada, a camada intermediária, que era a remediada, e a camada inferior, que era a que, de fato, trabalhava pesado para poder fazer a economia do açúcar funcionar. Então, a camada superior, ela era composta pela família do senhor de engenho. E só. Eles eram realmente o pessoal rico dos engenhos de açúcar. E o senhor feudal, gente, o senhor de engenho, ele tinha uma influência sobre a vida de todos os moradores do engenho, desde o escravo lá mais vulnerável até o padre, ele conseguia exercer influência sobre, porque ele era bastante rico. Aí, abaixo dessa camada aí da família do senhor de engenho, a gente tinha a camada remediada, a camada intermediária, que era formada por 3 tipos de pessoas: os mercadores, os trabalhadores assalariados e alguns libertos, tá? Que eram os trabalhadores que eram os 3 tipos de pessoas que pertenciam a essa camada superior. Então, os mercadores, gente, geralmente eles percorriam o Brasil e vendiam bois, mulas, escravos, carne, farinha. Inclusive, alguns dos mercadores, eles se tornaram até muito mais ricos do que o próprio senhor de engenho. E alguns deles utilizavam seu dinheiro para comprar terras para instalar os engenhos. Aí depois a gente tinha os trabalhadores especializados. Quem que eram esses trabalhadores especializados? Eram aqueles... porque a fabricação de açúcar, ela demandava algumas atividades que precisavam de um certo conhecimento técnico para fazer. Então, esses trabalhadores especializados, eles eram quem? Ele era o mestre do açúcar, que ele era o cara que controlava ali a qualidade final, né? Ele provava o caldo de cana a todo momento, ele percebia, agora o caldo, o melado aqui atingiu o ponto, ele pode ser levado para a purga, para ele endurecer, né, digamos assim. Aí a gente tinha o purgador, né, que era o cara que controlava ali o processo de clareamento do açúcar. Então, se seria um açúcar claro, se seria um açúcar mascavo, um açúcar escuro, era ele que, através das suas técnicas, que conseguia chegar em cada um desses pontos. E a gente também tinha o caixeiro, que era responsável por fazer o transporte do engenho para o litoral para ser vendido, para ser enviado para Portugal. E por último, aí a gente tinha nessa sociedade, né, os escravos e os... deixa eu ver aqui, desculpem. Os livres pobres, né, e os escravizados. Gente, os livres pobres eram uma grande minoria nessa sociedade, tá? A maior parte dos trabalhadores aí
e das pessoas do engenho de açúcar eram os escravos mesmo, que eles tinham uma vida pautada pela privação da liberdade de escolha, eles foram retirados à força da terra natal deles, trabalhavam pesado, as condições eram insalubres, a alimentação era precária, os castigos eram frequentes, eles eram separados da família, da sua cultura, do seu povo, tudo isso aí que a gente já conhece bastante a respeito dos escravos, mas a gente vai falar disso mais especificamente em outro momento, ok? Agora, o que eu tinha preparado para essa aula é isso, para a Sociedade do Açúcar, para a economia açucareira, para o módulo 12, é esse. Qualquer coisa, se vocês ficarem com dúvida, alguma questão, entrem lá no grupo e me perguntem.